Nossa, eu comecei a gravar agora. Desculpa, eu esqueci. Agora eu entendo meus professores que sempre esqueciam também na pandemia. Mas vamos lá, vamos voltar. Esse intervalo 2 3, olha o que ele representa na reta. Ele representa esse espaço entre 2 e 3. E é bolinha aberta, ou seja, o 2 e o 3 não entram. E é parênteses que a gente representa. Então, ó, intervalo aberto de extremos A e B. É o conjunto, ó, a gente representa ou com parênteses ou com colchetes virado para lá, assim, ó. Esse 2 3 eu podia representar assim, com colchetes virado a boca para lá, também é a mesma coisa. E o que que significa isso, ó? Esse intervalo AB, de extremos AB, é um conjunto, tô lendo isso daqui, ó, é um conjunto formado por elementos X pertencente aos reais, tal que, essa barrinha tal que, X é maior que A e menor que B. É tudo que tá entre A e B, sem contar o A e B. Intervalo fechado de extremos A e B. Quando a gente fecha, colchete fechado, os dois colchetes fechados, assim, a gente está querendo dizer que os dois vão participar, ou seja, é, é o que está entre eles, mas eles entram também ali, sabe? E A e B é um conjunto formado por elementos X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual que A e menor ou igual que B. E a gente pode também juntar os dois, ser fechado só de um lado e ser aberto do outro. Ser aberto de um lado e fechado do outro. Ó, e tem essas diferentes representações. E ainda tem outras representações. Tem representação que é assim, ó. A e B. Eu tô querendo dizer de intervalo também. Eu posso fechar assim, ó. Eu vou querer dizer de intervalo fechado. Então a matemática é muito de notação. Existem muitas notações. Talvez isso que assustem vocês em algum exercício ou em alguma situação, porque tem muitas coisas que diferentes formas de falar a mesma coisa, sabe? Mas, ó, vamos lá falar dos intervalos. Esse intervalo 2 3 aberto, bolinha aberta aqui no 2 3. Olha esse intervalo menos 3 4. Menos 3 bolinha fechada, a gente representa, e o 4 ali. Só que, lembra que a gente trabalhou com conjunto, operações de conjuntos? Operação de união, operação de diferença, operação de intersecção. A gente vai. Como. Vocês concordam que o intervalo é um conjunto? Ó, intervalo é um conjunto com o universo dos reais. Como é um conjunto, a gente pode fazer as operações de conjunto, união, intersecção, diferença, e colocar esses intervalos na reta real facilita muito. Porque, ó, galera, vamos fazer a intersecção de 2 3 e menos 3 4 aqui. Como a gente faz a intersecção? A gente coloca os intervalos que a gente quer mexer. E intersecção é o que tem nos dois. Da gente ver. Aqui, essa parte aqui, perto do menos 3 não tem lá em cima, só tem aqui embaixo. Aqui também não. O que vai ter nos dois? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ter nos dois bem aqui. E daí a gente meio que faz uma. Para a gente enxergar. Opa, saiu meio torto. Ó, isso daqui vai ser a intersecção, esse espacinho entre o 2 3. Daí a gente representa aqui o 2 3 e o menos 3 4. Daí a gente pode representar o 2 3 intersecção com menos 3 4 vai dar o quê? Vai dar o 2 3 bolinha aberta. Essa é a intersecção dos dois, o que tem de comum dos dois. Calma, deixa eu dar um outro exemplo. Ixi, bagunçou tudo aqui. Nossa, depois eu vejo isso e não vou perder tempo, mas meu aplicativo bugou. Olha, esse conjunto menos 4. Ah, também eu não falei do infinito. Se eu coloco 2
infinito ou qualquer coisa infinito, é que eu estou falando que é coisas maiores do que esse 2. Olha, tudo que é maior do que o 2. E o infinito sempre vai ser colchete aberto, parênteses, porque não existe o infinito, não tem como ter o infinito lá. E se for menos infinito e 2, assim, ao contrário, é para o outro lado, é todas as coisas menores do que 2. Vamos para o próximo. Ó, para a gente ter uma coisa prática disso, dados intervalos, ó, depois eu. Dados os intervalos A igual menos 2, 5 e B 3 mais infinito, obter a intersecção B, a união B e a diferença B. Isso é interessante a gente fazer, olha. O que é o A? O A vai ser o menos 2, 5, certo? E a gente pode representar isso, ó, como sendo o A é um conjunto formado por elementos X pertencente aos reais, tal que X é maior que menos 2, só maior. Maior que menos 2 e menor ou igual que 5. Por que menor ou igual? Porque o colchete está fechado aqui. E aqui o colchete está aberto. Esse intervalo, menos 2, 5, representa isso daqui. Eu só quis escrever, como eu falei, para vocês ficarem craques nisso de escrever em notação de conjunto. Mas para resolver isso daqui, como que a gente vai fazer? Por intervalo na reta real. Coloca 2 aqui. Vamos lá, o A e o B. Sempre coloca a origem. O 0 aqui e o 0 aqui. O A é o menos 2, 5. Então, vamos marcar lá. Ó, menos 1 aqui, menos 2 aqui. Menos 2, o colchete está virado para lá. Então, o menos 2, o colchete está virado para lá, para a esquerda. Então, é bolinha aberta no menos 2. O 5 tá colchete fechado. Então, é bolinha fechada para o 5. O B é o colchete aberto no 3. Então, o 3 aqui, olha, aberto, então é bolinha aberta. Tinha feito errado. 3. Claro que tá fora de escala, olha, como o 3 está mais perto que o 5, tá meio fora de escala, mas é o que eu tô fazendo rápido também e não tem problema. É mais pra gente observar. Só que dependendo de quanto errado você faz aqui, às vezes você erra, sabe? Porque tem que ter o espacinho entre eles para. Vamos lá, representei na reta real. O que que vai ser o A? O A vai ser isso daqui, olha. Tudo isso daqui. Eu tô rasurando assim, porque como a gente falou, os reais é completo. Tudo aqui dentro entra. Tudo. E 3 infinito é para lá, assim, olha. Então a gente tem o conjunto A e o conjunto B. O B, né? Vamos escrever em notação de conjunto rapidão, ó. É um conjunto formado por elementos X pertencente aos reais, tal que o X é maior do que 3. É assim que a gente escreve ele, tomando em base isso. Então, vamos fazer o primeiro A intersecção B. A gente faz outra reta aqui, certo? E o que que vai ser a intersecção? Copia o zero. O que que vai ser a intersecção do A e do B? É o que tem nos dois. Então, ou seja, olha, é aqui e aqui. É o que está no coisa dos dois, na intersecção dos dois, o que tem de comum nos dois. Então, ó, o 3 entra aqui de bolinha aberta. Por quê? Porque ele não está no B. Intersecção é o que está nos dois, e o 3 não está. E o 5 bolinha fechada, que ele está nos dois. E a intersecção vai ser isso daqui. Então percebe que, olha, como que é simples. A gente só continuou e deu a intersecção.
Nossa, agora deu de... E vocês entenderam a intersecção? Daí, o que, que vai ser a intersecção de A com B? A intersecção de A com B é um conjunto formado de x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3 e menor ou igual que 5. A intersecção é o que tem de comum nesses dois. É esse daqui, é esse conjunto aqui. A união B. O que, que vai ser o A união B? Intersecção a gente fez. Sempre a gente faz isso. Coloca a origem. A união B. O A e o B tá aqui. O que, que vai ser o A união B? Vai ser meio que a soma deles. Vai ser o que tem nos dois. Então, ele vai desde o -2 lá de baixo, né? Até o infinito lá do outro extremo. Não sei se, ó, ele vem aqui do -2, a intersecção, bolinha aberta, que é o que tem nesse, e vai até o infinito. Deixa eu fazer de outra cor. Mas então, para fazer a intersecção, você faz o que tem nos dois e pega o resultado. Na união, você pega não o que tem nos dois de igual, mas tudo que tem nos dois, sabe? E o que, que vai dar, então, a união B aqui? Nossa, acho que está confundindo esse risco. Vocês não precisam fazer esses riscos, viu? Esses riscos eu estou fazendo para vocês observarem o padrão que a gente faz para achar a intersecção e para achar a união. A união, você pega os extremos que tem e... Eu vou dar outro exemplo. Mas, enfim, aqui é -2. Então, o que, que vai ser o A união B? Vai ser um conjunto x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que o -2. Esse vai ser a união. E é meio intuitivo a gente pensar isso. Se um conjunto está indo de -2 ao 5 e o outro conjunto está indo do 3, que está no meio de 2 e 5, -2 e 5, e vai indo para o infinito, a união deles é o -2 até o infinito. Vocês entenderam? Isso é operação com intervalos. E tem esse daqui, A menos B. O que significa A menos B? Eu acho que eu não falei disso com vocês. Vou tentar falar na próxima aula rapidinho, mas é bem simples. É uma diferença de conjuntos. A menos B é tipo assim, a gente lê assim, tudo que tem no conjunto A e que não tem no conjunto B. Tudo que tem no conjunto A e que não tem no conjunto B. Então vamos lá, o A está aqui, o B está aqui. Tudo que tem no conjunto A e não tem no conjunto B é do -2 ao 3. Então A menos B, A menos B é -2 até o 3. Porque é tudo que não é tudo que tem no A e não tem no B. Então é daqui até aqui a diferença deles. E por que, que é importante isso? É importante isso para o estudo de inequação, que era o assunto que eu ia entrar com vocês. Na verdade, era o principal da aula de hoje, era inequação e equação. Essas anteriores era meio que uma revisão da aula passada que o Jonathan deu. Mas eu acho que foi bom eu ter passado para vocês isso. Espero que vocês tenham entendido. Mas eu acho que dá para a gente resolver alguma inequação antes do tempo acabar. Mas, enfim, a gente vai usar essas retas reais na inequação. Tipo, essa inequação na letra A é mais simples. Vocês devem saber resolver. Porém, da letra B, da letra C, da letra D, da letra E, a gente vai ter que usar essas coisas aqui. Tipo, x menos 2.
a gente vai ter que ver. X menos 2, ele vai ser maior que zero quando o x for maior que 2, certo? E vai ser menor que zero quando o x for menor que 2. Então, a gente meio que vai escrever uma... Ai, falando rápido assim, vocês vão se confundir. Mas uma coisa que dá para falar antes é, através do tema de equação e inequação, dá para a gente fazer uma pergunta da diferença entre incógnita e variável. Vocês sabem a diferença entre incógnita e variável? Parece que é a mesma coisa, parece que são sinônimos, mas não é. Incógnita é tipo, a gente tem uma equação, 3x mais 5 igual a 8. X aqui é uma incógnita, porque a gente está procurando um valor e é o valor exato de X, que vai dar 1 nesse caso, é uma incógnita. Variável é quando não é um valor fixo, é mais de um valor, tipo numa inequação, é uma variável. Ou tipo, Maria e Pedro, as idades de Maria e Pedro somadas resultam em 37. Então, idade de Maria mais idade de Pedro é igual a 37. M e P não são incógnitas, são variáveis, porque Maria pode ter 30 e Pedro pode ter 7, Maria pode ter 20 e Pedro pode ter 17. Quando os valores não são únicos assim, quando pode ir mudando, é uma variável, quando pode ir variando. Quando que é uma coisa fixa, tipo uma equação, é uma incógnita. Numa inequação também é uma variável. Bastante gente tem dificuldade nesses temas. Mas, enfim, o meu intuito na aula de hoje e na de amanhã vai ser resolver esses exercícios aqui através de reta real, através de intervalos reais. A gente vai ter que, para resolver, saber fazer as operações com intervalos, igual eu acabei de fazer, união, intersecção. Porque... Não, acho que não vai dar tempo de falar. Eu tô meio assim receoso, porque se eu começar a falar, não vai dar tempo de falar em 3 minutos. Vocês têm aula de português agora. Então é melhor deixar para a próxima aula. Mas tentem fazer, acho que vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, eu vou fazer amanhã. Mas não é tão simples esses outros, não, porque a gente realmente precisa dessa ferramenta. Sem essa ferramenta não sai. Porque essa letra E aqui, vocês devem estar pensando em multiplicar em cruz, né? Não pode. E na equação você não pode multiplicar em cruz. Por quê? Porque você multiplicar em cruz, você vai estar multiplicando o x de algum dos lados. Porém, a gente tem aquela regra. E na equação, você multiplicou por algum valor menor que zero, ou dividiu, você operou por alguma coisa menor do que zero, o sinal da desigualdade muda. Vou dar um exemplo. Menos 2x menos 7 é maior que menos 14. Então, menos 2x é maior que menos 14 mais 7, certo? Que dá menos 7. Então, menos 2x é maior que menos 7. O que eu vou fazer? Esse menos 2 está atrapalhando. Então, eu vou dividir dos dois lados por menos 2. Ou, pelo jeito que a gente sempre ouve, vou passar o menos 2 dividindo. Só que eu estou passando um valor negativo dividindo. Então, o sinal da desigualdade muda. Então, x está sendo maior, ele vai ser menor do que menos 7 sobre menos 2, que é 7 meios, né? Que vira positivo. Menos com menos é mais. Nossa, minha caneta ficou doida. Tem umas horas que minha caneta... Então, vocês entenderam? Numa inequação, se você multiplicar, dividir, operar com alguma coisa menor do que zero, que nem foi esse caso na letra A, muda o símbolo da desigualdade. E isso está atrelado com a equação de reta. Vocês vão ver mais para frente em função. Por isso que vocês não podem multiplicar essa E em cruz, porque esse x aqui pode ser maior ou menor que zero. Daí você estaria fazendo coisa errada, porque você não estaria considerando isso. Então, o que você tem que fazer? Jogar isso daqui para lá, né? Subtrair dos dois lados, matematicamente falando, fazer MMC, chegar numa fração tipo essa,
E a partir daí que você chegou numa fração, a gente usa intervalos e retas reais. Na próxima aula eu vou fazer. É normal se vocês estão com dificuldade disso, eu sei que bastante gente tem, até na faculdade, o colega meu ainda tem dificuldade em resolver inequação assim, inequação produto e inequação quociente. Mas eu trouxe mais dois exemplos aqui para mostrar que a diferença de uma equação e inequação, quando a gente resolve, na equação a gente pode multiplicar, né? Em cruz. Ou seja, 2x é igual a menos 9x mais 3. Ou seja, menos 9x 11x é igual a 3. Ou seja, x é igual a 11 terços. Esse símbolo aqui que eu fiz, galera, implica. Se 11x é igual a 3, isso implica que o x é igual a 11 terços. Foi simples resolver, só multiplicar em cruz. Só que nesse caso da G não é assim. Não funciona assim, por causa do fato que pode ser negativo esse x, pode ser negativo esse termo, a gente não sabe. Então a gente tem que usar a reta real para a gente analisar. Na próxima aula a gente faz isso. Deus trouxe dois exercícios também sobre inequação. Esses vocês conseguem fazer, porque não envolve reta real, e essas coisas que eu vou falar ainda. Envolve só inequação mesmo, aquelas que vocês eram para estar acostumados. E essa também de inequação. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tentem dar mais uma olhada, e vocês, espero que vocês tenham entendido sobre conjunto numérico, sobre intervalo real. Vocês já tinham visto, mas eu sei que é uma matéria confusa, que você fica meio perdido, mas na matemática a gente tem que conectar as coisas, criar uma linha de pensamento e tentem fazer. Eu vou disponibilizar também um vídeo do número de ouro lá para vocês, que eu falei, e também vou disponibilizar o que eu falei de dízima periódica, que a gente falou de conjuntos numéricos e não falou de dízima periódica. Então, acho que por hoje é só. Vocês têm aula agora, né? Nossa, não entrou muito bem. Mas será que fui eu que não falei? Foi o quê? O que não entrou muito bem? Se quiser, eu posso ajudar agora. Se quiser mandar mensagem também, no WhatsApp. Pode mandar mensagem no WhatsApp, viu? Eu vou colocar vídeos também, assistam, mas vê isso, estudam isso de intervalo real e como você trabalha com eles, opera eles, porque isso vai ser essencial em tudo, na verdade. Quando vocês vê função, vai ser importantíssimo isso, porque isso é como a gente trabalha com os números reais, né? Com intervalos e com operações de conjuntos, que intervalo nada mais é do que um conjunto. Mas por hoje é só, galera. Eu vou disponibilizar esse slide, eu vou dar uma arrumada aqui que deu uma bugada e vou mandar para vocês, viu? E tentem fazer na casa de vocês e podem mandar qualquer dúvida para mim no WhatsApp mesmo, tá bom? Boa noite. Boa aula de português também para quem for fazer português. Imagina, Lucas.